etiqueta para itinerantes. E também um pouco aí serve para a igreja local. E lembrando aí, né, que na aula passada nós vimos a respeito de alguns conselhos específicos para o ministério do profeta e o ministério do mestre. E agora a gente vai ter a oportunidade de ver a respeito da etiqueta. Então, como você pode ver aí, a etiqueta ela tem alguns pontos e a gente trouxe especificamente 10, e dentro desses 10 a gente vai explorar cada um desses pontos. Aplicado ao ministério itinerante vai ser muito interessante, vai ter algumas histórias também, então vamos lá. A primeira dica, digamos assim, né, o primeiro ponto o convidado é um convidado. Então é muito importante a gente entender, isso aí serve, né, para o itinerante, o missionário itinerante, que é muito importante a gente respeitar as regras da casa. Não é para a gente dar a impressão de que agora que você chegou, o Espírito Santo chegou. Na verdade ele já estava ali, né, através daquelas pessoas, então você não é o único a carregá-lo, sabe? Então é bom a gente ter essa consciência, que a gente não é o bambambam, aquele que vai fazer e acontecer, é Deus quem vai fazer isso. Então muitas vezes o itinerante chega assim, né, cheio desse fogo de Deus, nem sei se é de Deus mesmo, está quase tirando o microfone da mão do pastor e, e praticamente dizendo, pronto, agora o Espírito Santo vai fluir nesse lugar. E antes, será que quer dizer que o Espírito Santo chegou com você, que é itinerante? Então é bom a gente parar para pensar nessas coisas, né? Porque não é a gente que faz as coisas acontecerem da forma que a gente quer, sabe? Então é muito importante a gente, além de não passar isso com as nossas palavras, também não passar isso com a nossa linguagem corporal, né? A gente está realmente lá de corpo, de alma e de espírito, sabe? Então, muitas vezes, até o pastor local, educadamente, ele fala sobre o itinerante. E aí ele diz, né? Nós queremos receber de Deus através de sua vida. Você aqui é bem-vindo, sinta-se à vontade para fluir. E aí o itinerante vai e pega o microfone logo de uma vez e praticamente dizendo para o pastor, né? Sai daqui, que pastor, enchendo linguiça, eu tenho coisas de Deus para fazer nesse lugar, sabe? Então, o povo, vendo todas essas atitudes, né, de uma linguagem corporal que não respeita ali a casa, e não respeita o pastor daquela casa, né, o povo vai criar uma resistência a esse tipo de itinerante, né, quando ele age assim. Que o povo vai pensar? Poxa, você está tratando o meu pastor assim? Então, a gente não pode, como itinerante, agir com esse pensamento de agora é a minha vez, sabe? Então evite frases orgulhosas também que dizem, por exemplo, o seguinte: gente, eu estou sentindo a unção essa noite. Hoje à noite vocês vão experimentar coisas nessa igreja que nunca experimentaram antes, sabe? Então isso pode soar realmente como uma frase orgulhosa, como se realmente você fosse a única porta de canal para o fluido sobrenatural de Deus, ou aquele momento fosse o único. Isso não é bom. Uma coisa que eu percebo e que é saudável é sempre você realmente empoderar a igreja local, sabe? Você mostrar para eles que o Espírito Santo não está só dentro de você que está ali, sabe? Ele está também neles, sabe? E eles também têm esse poder de orar pelos enfermos serem curados, de manifestar a presença do Espírito Santo, sabe? Então, a partir do momento em que você tira o foco de você e põe, sabe, no corpo de Cristo e no próprio Jesus, você está agindo de uma forma saudável. Porque quando você sair, a igreja vai se manter afogueada, a igreja vai se manter, enfim, né, dentro dessa conexão com Deus, mesmo que isso nunca tenha acontecido antes, mesmo que você tenha sido o start, ou os missionários americanos que estão lá, né, tenham sido esse start, mas eles precisam entender isso, porque já pensou, né, se a gente dá essa ideia de que
os missionários itinerantes são os únicos que vão iniciar coisas grandes ou sobrenaturais, o que vai acontecer? Vai virar uma igreja independente, né? Perdão, uma igreja dependente desse tipo de missionário ou de pregadores de fora, para que elas realmente sintam a presença de Deus. E a gente sabe que a fé, ela é o firme fundamento de coisas que não se veem, né? Então, muitas vezes a igreja, ela mesmo não sentindo, mesmo o itinerante não estando lá, ela precisa saber andar em fé, sabe? E saber porque saber que Deus está com ela também, mesmo que ela não sinta, mesmo que o itinerante não esteja lá, o Espírito Santo está com ela para poder fazer e acontecer tudo aquilo que é da vontade de Deus. Amém? Então, é importante a gente ter e estabelecer essa consciência. E do que vem nessa consciência orgulhosa? Vem de uma falta de identidade. Porque quando nós sabemos quem nós somos, a gente não precisa estar se utilizando de um título ou de uma situação para poder afirmar, sabe, ou reafirmar quem sabe, nós somos, enfim. Eu acho que isso aí não é necessário, as pessoas mesmo vão reconhecer isso, né? Isso vai ser notado. Então, é bom tirar essa pinta de querer mostrar que você é um ungidão, certo? Então, é bom se guardar o coração em relação a isso, né? Tem itinerantes que já chegam, né? Eu vou contar para vocês as visões que o Senhor me deu, sabe? E já quer logo empurrar esse negócio de visão e não sei o quê. Então é muito bom a gente ter calma, sabe? Antes de logo querer assim, logo de cara. E então tem até itinerantes, né? Que de maneira equivocada mesmo, eles é, ficam corrigindo o pessoal do louvor. Tudo bem que não é aquele louvor topado, sabe? De um grande nível, mas ali às vezes o pessoal deu o seu melhor, né? Que eles tinham. Eles até providenciaram que não tinham para aquela noite. E aí tem itinerantes que infelizmente pegam o microfone e corrigem ou chegam até a humilhar a equipe do louvor, dizendo: esse louvor não presta, se vocês querem o mover do Espírito através do meu ministério, esse tipo de louvor tem que mudar, eu não vou entrar ou mergulhar nas águas dessa forma, sabe? Então, todos esses tipos de declarações são declarações orgulhosas, sabe? E a gente não tá lá para desrespeitar, sabe, a casa, mas para respeitar a casa mesmo, sabe? Tem até itinerantes que têm esse dom ministerial do mestre, né, e acabam subindo no púlpito e quando pega o microfone fica corrigindo a letra do louvor porque não está alinhada com a palavra, sabe? Gente, a gente está lá como convidado, sabe? Você não chega na casa de alguém em que você é convidado e fica dizendo como os móveis deveriam estar, entende? Por quê? Porque você é um convidado. Então, você não faria isso na casa de outra pessoa. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que, peraí, eu sou um convidado e eu preciso respeitar a casa, sabe? Tem missionários, né, que humilham o pastor, a liderança da igreja, o grupo de louvor, quando na verdade eles se esforçam para dar o melhor deles, sabe? Então, tome cuidado para não recair nesse tipo de atitude. E aí, depois que itinerantes que recaem, né, nesse tipo de atitude acabam tendo consequências, e aí eles acabam dizendo: poxa, o povo não aceitou meu ministério, não me convidaram mais. Então, isso é bem claro, né? Porque quem acaba criando a resistência é o próprio missionário que age dessa forma, entende? Então, o diabo, muitas vezes, é a própria pessoa mesmo que acaba agindo, né, como o diabo agiria, humilhando as pessoas, desrespeitando, condenando. Então, a gente não tem autoridade sobre essa casa. Por quê? Porque a casa não é nossa. A gente é convidado nela, sabe? Então, é muito importante ter essa consciência. E aí, né, o que pode acontecer, né, depois? O pastor pode até chegar para perguntar: e aí, como é que foi o louvor? Né? Então, às vezes isso pode acontecer. Porém, tem pastores que perguntam isso por perguntar. Então, é necessário você discernir se o líder está de fato querendo saber essa informação para mudar,
modificar algo para melhorar ou só por perguntar mesmo. Então é bom você, o que é discernir, né? Você ter um entendimento ali na hora, perguntar a Deus se realmente você precisa dizer aquilo ou aquilo outro, se realmente sentir pela presença de Deus em você, se é algo que você tem que dizer ou não. Sentir, ou enfim, aquela impressão, sabe, dentro de você, quando é algo que você não tem que dizer, vai arranhar por dentro, sabe, você não vai sentir paz. A própria palavra fala, né, vou até colocar aqui, paz e alegria. Então, tem alguns versículos que versículos sobre paz e alegria, que eles realmente mostram aquilo que de fato, né, está aqui, ó, que de fato vai nos guiar. Então, que o Deus da esperança os enche de toda a paz e alegria, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Entende? Então, a paz e a alegria, ela vai dar essa confiança para que você diga aquilo que você precisa dizer. Sabe? Se você não sente paz, então é melhor não dizer. Se está na dúvida, é melhor não dizer. Mas se você sente paz para dizer, se você vê essa abertura por parte do pastor local, então você pode dizer sim. E aí é meio que uma dança, sabe? Essa questão de discernir. Dança assim, né? Entre aspas. Mas é sempre importante você falar com graça e verdade. O que é isso? Graça e verdade. Graça é você ser alguém gracioso, você ser alguém respeitoso. E verdade é você não falar mentira, você realmente falar uma verdade, só que com esse tato, sabe? Esse cuidado. E também não é só o cuidado no que falar, mas também quando falar e como falar. Né? Então, o como entraria bem nessa ideia da graça e da verdade. Ok? Uma verdade dita em amor. Então, por exemplo, né? Pastor, seria possível nós enxugarmos o tempo de louvor um pouquinho antes da mensagem? Tá ótimo. O louvor tá maravilhoso nesse aspecto, nesse aspecto e nesse aspecto. Será que tem essa possibilidade? Amanhã eu vou precisar ministrar para algumas pessoas e precisamos do grupo de louvor nesse momento específico. O que o Senhor pensa a respeito disso? Então é muito importante você jogar essa pergunta de volta para o pastor. Né? O que o Senhor pensa? Ao invés de você ficar demandando, isso é muito ruim, você ficar o tempo todo mandando, dizendo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sabe? Eu preciso de um tecladista, eu preciso... a não ser que haja essa possibilidade, o que você pode dizer? Tem a possibilidade de providenciar um tecladista, né? Ao invés de você chegar já ordenando, eu preciso de um tecladista, entende? Então, tudo vai no tom da forma como você fala também, sabe? Aí você entender que isso tudo que a gente está fazendo no ministério não é um negócio, é uma família, né? Nós fazemos parte da mesma família, a família de Cristo. Então você não chega na casa de ninguém dizendo onde é que o sofá tem que estar, onde é que a cama tem que estar, não. Entende? Então tem que haver esse cuidado. Então o que fazer? Agradeça ao pastor, ao líder, né, pelo convite. Olha, pastor, muito obrigado pelo convite, sinto-me honrado em estar com vocês. Eu falo isso, né, do que fazer, mas quando você já recebe a oportunidade, né? Ao invés de você ter aquela atitude orgulhosa que eu falei, o que você vai fazer? Você vai agradecer pelo convite, dizer que é uma honra. Eu costumo dizer que, quando eu recebo, né? Costumo dizer, é uma honra conhecer mais uma parte da minha família de Cristo. A nossa família é muito grande, né? E é maravilhoso conhecer vocês, meus irmãos em Cristo. E nosso Pai, ele nesse momento está sorrindo porque nós estamos aqui reunidos. Eu creio nesse Deus alegre, nesse Deus cheio de paz, sabe, que nos trouxe até aqui e que conservou as nossas vidas. E estamos aqui para servi-lo, adorá-lo e enfim, sem agradecer, sabe? Isso não é você bajular, mas você ser gentil, sabe? Isso é amizade e isso é o amor fraternal de Cristo mesmo. E é importante você se lembrar, como itinerante, né, de que o púlpito que você está pregando foi construído durante anos, de muito suor,
ralação dos pastores que estão ali naquele local. E agora, porque você chegou, as coisas necessariamente vão começar a fluir? Não, não é assim, cuidado. Então é muito importante você respeitar essas pessoas que pagaram aquele preço para levantar aqueles tijolos, aqueles muros, sabe? Para conservar aquelas vidas ali. Então você é um convidado. Estamos em uma casa de outra pessoa, sabe? Mostre sempre honra e respeito por esse trabalho que esse pastor, esses líderes já fizeram. Até tem itinerantes, né, honrando os líderes, às vezes acontece disso também, só que trata o resto da igreja como se fosse um cachorro. Então, não tenha também essa atitude, certo? Tem itinerante que pensa, preciso tratar bem o pastor, os líderes, porque eles vão assinar o meu cheque no fim de tudo, né? Vão me dar alguma oferta. Não é bem assim, viu? Cuidado com isso. E aquele diácono, às vezes, né, que na chuva abre a porta para você, te recepciona, pega aquele guarda-chuva. Não é para a gente pensar, é obrigação dele mesmo. Não. Ministros que pensam assim, sem cumprimentar os diáconos e obreiros, estão tendo uma ideia totalmente equivocada. Que, na verdade, tudo ali é uma equipe. Né? Eu creio sim. A própria palavra afirma isso, né? Na parábola dos talentos. Né? Todos recebem galardão, todos recebem diante do serviço prestado ali. Então, é interessante você ter essa consciência, né, de que o galardão daquela pessoa de você, no caso, né, que vai ministrar e uma vida que foi ganhada para Cristo, esse galardão ele é tão grande para você quanto vai ser para o diácono que estava trabalhando naquele dia, porque é todo um conjunto, sabe? É um trabalho em equipe. Quando um time ganha numa Copa e o atacante, né, normalmente é ele, né, que é o responsável por realmente fazer a maior parte dos gols, mas alguém que fez os gols, né, o galardão dele vai ser tão grande quanto daquele que ficou no banco de reserva, ou daquele que ficou na lateral ou na zaga, ou aquele jogador que não jogou tanto ali, não se movimentou tanto porque realmente o restante do time estava mais conectado, mais para o ataque, entende? Então é todo o time que ganha essa recompensa. Então não adianta, já pensou se o atacante menosprezasse o zagueiro porque o trabalho dele fosse menos importante? Não, não é assim. Então todo mundo precisa se respeitar. Então é importante ter essa cultura de honra. Não é só para quem assina o teu cheque ou quem dá a tua oferta que você precisa dar honra, mas para todos. Itinerantes que pensam, eu não posso conversar com ninguém agora, preciso ficar aqui orando, tem que estar ligado aqui com o trono da graça, porque senão vai quebrar a unção. Gente, pelo amor de Deus, que unção frágil é essa, hein? Não é assim, sabe? Converse com as pessoas antes do culto, se possível chegue um pouco mais cedo, se apresente para os líderes. O momento de você orar é lá no seu quarto, lá no momento em que você está no hotel, sabe? E evita, né, às vezes, de estar o tempo todo nas redes sociais e se conecta com Deus lá, porque quando você chega na igreja você vai se conectar com Deus e com o corpo de Cristo que está lá, que é o povo, sabe? Então é importante você conhecer o pessoal, perguntar o nome, sabe? Perguntar as expectativas para o culto. Uma simples conversa, sabe? Direcionada ao diácono, né? Uma pessoa que serve ali na sala de recepção, dizendo boa noite, tudo bem, sabe? Há quanto tempo você já congrega aqui? Poxa, seu trabalho é muito importante. Meus parabéns por você estar trabalhando nessa igreja. Muitas vidas precisam disso, sabe? Conscientize essas pessoas de como elas são importantes para Deus. Isso é importante, sabe? Nós, como itinerantes, a gente não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar que você tem uma grande unção, você não precisa fabricar essa atmosfera de pavão, né? Igual uma atmosfera realmente de alguém que está ali orgulhoso, sabe? Não, não é assim. A glória não é para você, é para Cristo, sabe? Então, não é para você, como já foi falado, né, desde o início, dizer e bater o pé e dizer agora porque eu cheguei as coisas vão acontecer. Não, não é assim. Sabe? Respeita quem está ali. Ok? Respeite a casa. Importantíssimo ter essa consciência. Beleza, o próximo ponto aqui é a família do pastor. Sabe? Então, esse ponto ainda está dentro desse primeiro ponto. E é importante a gente também ter essa consciência
desse respeito com a família do pastor, a família dos líderes, né, daquele local. Tem itinerantes que se hospedam na casa de pastores como convidado, cumprimentam muito bem o pastor, mas tratam a criança, os filhos dele, como se fosse alguém ali, um agregado, enfim, alguém que só está ali para ficar fazendo barulho, para perturbar a sua vida. E trata às vezes a esposa do pastor como uma empregada, né? Alguém que só está ali só para poder servi-lo. Então, aí é importante também nesse momento eu trazer alguns exemplos, né? E aqui conto o exemplo do ministro, que ele fala que entra na casa de muitas famílias e a criança acaba olhando torto um pouquinho para ele, sabe? Pensando, poxa, mais uma pessoa com quem eu tenho que dividir a atenção dos meus pais. Que vai olhar para mim e dizer, você está fazendo barulho, cala a boca, entende? Então, tem crianças que ela tem essa consciência de quando está entrando algum convidado em casa. Então, não é para você ser esse tipo de pessoa, sabe? Que está ali, que está aparentemente roubando a atenção, né, dela com o pai. Sabe? Traga essa pessoa para participar das conversas, se possível, sabe? Acolha ela, perceba o ambiente, veja se é uma criança que gosta de brincadeira, né, divertida. Eu mesmo gosto, amo criança e eu gosto de às vezes brincar com ela, de jogar algum jogo, de dar atenção para ela também, tanto quanto para o pai. Porque às vezes aquela criança é tão carente, sabe? Ela só vê o pai, às vezes só trabalhando, a mãe também, e ela precisa de atenção e naquele momento você pode ser um grande amigo, sabe? Um grande ponto de atenção para essa criança. Tem itinerantes, né, que esquecem, né, dessa consciência de que eles não estão lá só para ministrar para a igreja local, mas também para os filhos, né, desse casal, desses pastores, sabe? E, enfim, tem um exemplo de um pastor, de ministro, né, que visitou a família e sempre honrou os filhos. E agora o filho desse pastor, que ele costumava, né, ir lá para quando ele viajava em missão, o filho desse pastor se tornou o pastor da igreja e ele continuou sendo convidado para retornar, né? Então, e se fosse com algum outro itinerante, né, que destratou o filho desse pastor ou tratou ele como um cachorro, será que ele seria convidado novamente? Entende? Então, é muito importante a gente ter respeito, sabe? Cumprimentar, dar bom dia, enfim. E a criança também sabe, né, quando o itinerante trata ela como se fosse um cachorro. Então, é muito importante você tratar bem realmente e de coração mesmo. Mesmo que você, mas eu não gosto de criança, não sei onde pôr a mão, não sei como agir, é um ser humano como qualquer outro, gente. Sabe? E realmente tratá-lo com respeito é importante. O itinerante honra, às vezes, o povo mais da igreja, às vezes acontece do itinerante honrar o povo mais da igreja, sabe? Mas na casa onde ele está hospedado, ele trata as pessoas realmente de forma rude. E não é para ser assim, sabe? A integridade, o que é integridade? É você ser inteiro. Não existe dois vocês. Um você que está lá no culto, um você que está lá na igreja e outro que está fora da igreja ou hospedado na casa do pastor. Não, não é assim. Tem a história, né, de uma criança que chegou para o pastor dele e disse bem assim: pastor, tem algum local aqui na sua igreja onde minha família possa morar? Aí o pastor perguntou: meu filho, mas por que você está perguntando isso? Você tem um pai e uma mãe que tem uma casa, por que você quer morar aqui na igreja? Aí o pastor falou para ele, né? Não, é porque quando a gente está aqui na igreja, meu pai e minha mãe são tão bons para mim, porque quando chego em casa eles não me dão atenção, eles ficam brigando uns com os outros. Você vê o nível que chegou, né, as pessoas e alguns cristãos. Então é bom a gente não trazer isso também para a missão, a gente já começar a trabalhar isso no nosso dia a dia, sabe, como cristãos. E quando chegar numa oportunidade para exercer um ministério itinerante, a gente realmente continuarmos a fazer aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia, sabe? Sendo pessoas inteiras, pessoas íntegras. Um tratamento simples com o pastor
pode realmente incendiar um chamado missionário. E esse tratamento simples, né, que eu digo, pode ser tanto por bem, incendiar tanto por bem quanto por mal, sabe? Então é muito bom a gente incendiar de uma forma positiva, entende? Então, um simples tratamento, um simples bom dia, uma simples atenção que você der, sabe? É claro que você, se você for um homem, né, e você estiver hospedado na casa de um pastor, o seu contato com o sexo oposto, né, tem que ser com maiores cuidados, né, vigilância, né? Então, é importante você sempre saber se colocar e se respeitar também, e respeitar as pessoas que são do sexo oposto, né, que estão ali também naquela casa, né? Então é muito bom isso. Não é legal, né, um itinerante só ficar no quarto o tempo todo. E tem deles que ainda dizem, não, eu não quero sair porque eu não quero falar com ninguém por causa da unção, porque senão a unção vai quebrar. Né? Mais uma vez eu pergunto, que unção frágil é essa, pelo amor de Deus? Não é assim. E assim, já fica o conselho, já busque antes da viagem, jejue, ore, para quando chegar nessa viagem você poder dar realmente o seu tempo para o pessoal que está lá. Né? É claro, né, que você vai descansar, vai dormir, vai ter os seus momentos de oração, mas não fique o tempo todo só nisso. É importante você dar também atenção a essas pessoas que estão ali, certo? E a última parte é a respeito do Ministério de Louvor. Vamos lá. Ministério de Louvor é muito importante você honrar o grupo de louvor. Às vezes o baixista toca ali durante vários minutos com baixo pesado e o itinerante não coloca esse irmão para poder sentar um pouco, para poder descansar, sabe? Não sugue demais da equipe do louvor, não. Saiba dosar, saiba equilibrar. Aprecie cada coisa, sabe? Trate as pessoas com respeito. As pessoas da equipe trabalham duro para fazer aquele evento acontecer e o Espírito Santo não vai chegar com você. Ele já está lá, lembre-se disso. O itinerante vai perceber o que o Espírito Santo já está fazendo naquele lugar. Entende? Então é muito importante a gente ter essa consciência do que Deus já está fazendo ali. E não é você chegando ali que Deus vai começar a fazer alguma coisa que Ele nunca iniciou. Não, Ele já iniciou. E você só está lá para poder se somar, para poder acrescentar. Ok? O Espírito Santo já estava trabalhando lá antes mesmo de você chegar. Né? Não tem aquela música, né? Não sei se você conhece aquele corinho famoso, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Pronto, então ter essa consciência também como itinerante. E quando você chegar ali, o seu Senhor já estava, através daqueles pastores locais, através daqueles irmãos em Cristo, sabe? É muito importante você ter essa consciência, sabe? E se você for, por exemplo, alguém que precise, né, do Ministério de Louvor ali para poder tocar durante um determinado momento, ou enquanto você ministra, você pode, de repente, até perguntar antes do culto acontecer, né, para alguém da equipe do louvor, ou o líder, ou o tecladista, né, se você preferir que seja um tecladista, que ele fique ali, perguntar se ele tem essa disponibilidade, se ele pode, né, para você não fazer isso às vezes no microfone, a pessoa às vezes não podia e ela, né, teria que fazer alguma outra coisa ali enquanto a administração ia acontecer. Então é bom você perguntar antes, por isso que chegar cedo, né, é importante também para poder organizar essas coisas, né, e ver essas possibilidades. Lembre-se que você respeita a casa, lembre-se que você está ali como convidado, e como convidado você precisa realmente se portar como convidado, ok? E é basicamente isso que a gente tem para falar. Na nossa próxima aula a gente vai ir para a nossa segunda dica, que é procurar o bem-estar do pastor e da igreja local. E eu espero que você esteja gostando da aula, das histórias, dos exemplos. E é isso. Grande abraço, tenha uma ótima semana.